Hoje nós vamos estudar louvor e adoração no contexto de música, né? Abra sua Bíblia no Salmo de número 100. Pode sentar, irmãos. Sentem-se, Salmo de número 100. Depois nós vamos para Salmo de número 150. Salmo de número 100. Todos encontraram? Diz: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Saber que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. A palavra aqui diz no Salmo de número 100, verso de número 1, celebrai. O que seria uma celebração? O que seria uma celebração? Seria algo assim bem sério, assim, né? Algo bem formal, né? Como? Isso, celebrai. E está dizendo a forma dessa celebração. Está dizendo que celebrai com júbilo. O que seria júbilo? Com muita alegria, com muita euforia. E ele diz assim: todos os moradores da terra. Verso 2: servi ao Senhor com o quê? Com alegria. Não é para servir com cara fechada, com cara triste, com cara assim de destruído, de arrebentado, desolado. Não, servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com o quê? Com canto. Saber que o Senhor é Deus. Verso 4: entrai pelas portas dele com louvor, em seus átrios com hinos. Ou seja, entrar na presença de Deus com louvor e com adoração. Por isso que o culto começa sempre com louvor e com adoração. Não é porque é um ritual somente, é porque é o mandamento do Senhor, que nós devemos nos achegar a Ele, entrar na presença dEle, acessar o coração dEle, com louvor e com adoração. Amém? Salmo 150 agora. Vamos para Salmo 150, Salmo de número 150. Salmos não são capítulos, salmos são número. Salmo de número 150. Ele vai dizer novamente: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder, louvai pelos seus atos poderosos, louvai conforme a excelência da sua grandeza, louvai com o som de trombeta, louvai com o saltério e a harpa. Aqui ele está falando de uma série de instrumentos. Louvai com a dufe e a flauta, louvai com instrumentos de corda e com flautas, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Amém. Até aí somente. Escute isso. Presta atenção na letra. Presta bastante atenção na letra. Nueva creación que canta, que farruco, alabanza.
com um louvor desse, com uma música dessa, com um ritmo desse, eu pergunto, o crente precisa ouvir música do mundo? Com uma excelência dessa? Não há a menor necessidade. Agora uma pergunta para vocês, isso pode na igreja? Que ritmo é esse? Quem sabe me dizer que ritmo é esse? Qual? Explica. Qual seria o nosso comportamento diante de uma música dessa? Isso. Eu não teria que ficar sentado de braço cruzado? Não, né? Seria essa alabança algo de celebração e de júbilo? Poderia tocar isso na igreja? Pode tocar na igreja? Quem acha que pode? Levanta a mão. Melhor. Quem acha que pode? Levanta a mão. Quem acha que não pode tocar no culto uma música dessa? Levanta a mão. Isso. Maria Fernanda chegou a hora, não sabe o que está se passando. Né? Todo mundo está certo. Todo mundo está certo. Depende do contexto do culto. Você tem que observar muito isso. Se é um culto de domingo, onde vai vir os crentes, vão vir visitantes, vão vir crentes assim já antigos, se você colocar um louvor desse, eles vão ficar achando que a igreja ficou mundanizada. Agora, se você pegar um louvor desse e jogar para uma reunião de adolescentes, perfeito. Adolescente precisa mais ou menos disso, de um ritmo desse. Se você sair para a rua para fazer um evangelismo e você vai colocar ali um louvor, qual seria? Um bem tradicional, um bem pentecostal, um bem assim, hinos da harpa, ou você colocaria uma canção como essa? Teria que ser um louvor como esse, com um ritmo como esse. Então você tem que observar muito o contexto da reunião e quem são as pessoas que você quer atingir. No passado, quando a gente fazia evangelismo de rua, a gente fazia muito impacto de evangelismo nos matsuris, e a gente tocava assim louvores que eram mais ou menos assim, desse ritmo. Tudo quanto é tipo de ritmo nós tocávamos ali, era samba, pagode, rock, assim, uma infinidade de coisas, né? E tinha uns irmãos mais antigos da igreja que diziam assim, vocês não podem tocar essas músicas. Essas músicas não são de Deus, esse ritmo não é de Deus, isso é do mundo, e nós somos cristianos, nós não podemos. Mas nós não estávamos fazendo uma reunião para nós, os crentes, sermos edificados. Nós estamos fazendo um impacto de evangelismo na rua, um objetivo de alcançar o pecador. Então você tem que entender a cabeça do pecador, a mentalidade do pecador, a cultura que esse pecador está inserido, quais são os seus costumes, quais são as suas tradições, e você falar na linguagem que eles possam entender e compreender. Assim você captura a atenção, o coração deles, e você entra então com o evangelho verdadeiro, que é a palavra. Estava escutando esses louvores esses dias, e ele é rico de passagens da Bíblia. Ele cita assim muitos versículos, eu achei assim extraordinário. Então ele é muito rico, tanto para usar na igreja, no contexto de uma reunião de jovens, de adolescentes, de uma celebração, de um impacto de evangelismo na rua, né? É um tipo de ritmo assim que qualquer um assim ouve, já tem vontade de dançar, de pular, de celebrar, porque ele é bem alegre, bem festivo, né? Então a música, ela traz um impacto muito grande sobre a vida das pessoas. Não tem nenhum ser humano no planeta que não goste de música. Nenhum. Ou ele gosta de música clássica, ou ele gosta de rock, ou ele gosta de gospel, ou ele gosta de frevo, ou ele gosta de pagode, ou ele gosta de um outro tipo de ritmo. Todo mundo, o ser humano, gente, ele gosta de música. Por que o ser humano gosta de música? Porque Deus é um ser
musical. Você vai ver no céu, o céu não é um lugar assim de silêncio, sabe, absoluto, que é um lugar assim que só tem muita luz, assim, tal, tudo. O céu é um lugar barulhento, onde tem louvor, tem adoração, tem anjos cantando, tem os salvos ali cantando, salmodiando o Senhor todo tempo, todo momento. Então, o louvor, gente, é algo assim que, a música é algo que está em nós, porque isso está em Deus. Isso veio de Deus para nós. Então, por isso que o ser humano ele é um ser totalmente musical. Ele gosta de músicas, né? E a música é uma grande ferramenta para quebrantar o coração dos crentes e também para atrair os pecadores. A música, ela transmite muita coisa. Sim. Está gravado. Fala aqui no microfone. Rápido. Yo quería preguntar si nosotros podemos escuchar música con inteligencia artificial. Boa pergunta. Nós vamos falar sobre isso. Pode, desde que não ofenda a fé, desde que não ofenda as escrituras sagradas, desde que não ofenda a doutrina cristã, e desde que você seja a pessoa que traga a unção. Como, por exemplo, você pode pegar uma música que foi composta pela IA. A IA compôs aquilo. Mas de que maneira foi feito aquilo? Porque tem pessoas que estão usando toda aquela tecnologia de estúdio para compor uma música. Mas a letra é da pessoa. Ou a pessoa pede para a IA criar uma canção ali, com um versículo tal, com um versículo tal, com um versículo tal. Então tem uma participação humana ainda. Agora, suponhamos que toda a canção ali foi feita pela IA, toda. Aí você vai tocar no altar. Como é que fica isso? É a mesma coisa do que você pegar uma pregação feita, que não foi feita por você não meditou naquilo, você pegou aquilo pronto, imprimiu no papel, e você vem aqui com o esboço todo pronto, com a pregação pronta, mas isso não foi originado no teu coração, isso não partiu de você não buscou, você não pagou um preço, você pega agora e prega isso para a igreja. Vai dar resultado? Não, nenhum. Agora, diz um certo pregador, você pode usar a lenha, o combustível de outro, desde que o fogo seja seu. Desde que o fogo seja seu. Tudo que a gente oferta aqui para a igreja tem que ter um preço de unção e de busca. Que nem, por exemplo, você não pode escolher qualquer louvor. Eu quero louvar domingo com essa canção, com essa canção, com essa canção. Não funciona assim. Espírito de Deus, o que o Senhor quer que a gente cante? Tem que ser buscado. Assim como a palavra tem que ser buscada. Agora, você como indivíduo escutar esse tipo de coisa é uma coisa. Talvez Deus permita que você ouça no seu devocional, mas isso não quer dizer que sirva para o grupo. Por exemplo, a célula. Por exemplo, a igreja. Aí você vai ter que buscar muita direção do Espírito Santo de Deus. Entendeu? Porque tem coisa que o Espírito Santo de Deus vai permitir para você como pessoa. Você ali no seu devocional, você ali como indivíduo diante de Deus, o Senhor permite que assim você ouça, e isso você guarde para você, né? Isso você não pode trazer para terceiros, porque outros não processam isso da mesma forma que você, não tem a mesma consciência do que você, entendeu? Não tem o mesmo entendimento do que você. Então, por exemplo, é para você, entendeu? Se no meu devocional eu louvo a Deus com o hino da harpa, eu não posso pegar isso agora e trazer para a célula. E chegar na célula agora, a gente começa a cantar só hinos da harpa, né? Uma que os crentes não conhecem, nós não conhecemos, só os mais antigos. O ritmo é totalmente diferente. As letras são muito antigas, a gente não compreende, não entende aquilo, nenhuma palavra está sendo dita ali.
Então as letras as pessoas não entendem, principalmente na cultura que nós estamos, onde pessoas nasceram no Japão, tem muita palavra que elas não entendem, né? Então não adianta você colocar ali para eles, que eles não vão entender. O ritmo também, como eu falei, se é uma celebração, se é um culto de evangelismo, se é um público ali que você quer atingir, você tem que entender a mentalidade deles, que a mentalidade deles não é a mesma mentalidade do que a sua. Amém? Então tem muita gente assim que gosta de louvores assim, bem melancólico, assim, né? De quebrantamento, que facilita a pessoa assim, chorar bastante, né? Senhor, a minha alma está batida, Senhor, estou hoje me sentindo só, olha para o teu servo, tem misericórdia dele, todos se voltaram contra ele, eu me vejo abandonado. Senhor, é assim, uma verdadeira assim, música melancólica, só de ouvir já dá vontade de chorar, e foi composto justamente para a pessoa se quebrantar e chorar. Só que às vezes a gente pode levar para uma depressão. Dependendo da pessoa, se fica só naquilo, né? Então tem que tomar muito cuidado para que você não personalize algo que Deus deu só para você, para todo o grupo. Então você tem que observar muito o contexto, entendeu? Que você está ali inserido. Por exemplo, tem músicas que são cristãs, que são cantadas por pessoas que não são crentes. Eu escuto? Não escuto. De jeito nenhum. Não escuta. Porque você tem que também entender, gente, que a música, quem fez ela, quem compôs ela, tem a alma dele ali sendo transmitida através daquela melodia. Entendeu? É a mesma coisa a pregação. Quem está pregando, falando a palavra de Deus, ele também vai transmitir para as pessoas não somente o conhecimento da palavra de Deus, mas também o que está na alma dele. Por isso que a pessoa que vai pregar, a pessoa que vai louvar, a pessoa que vai ministrar, o interior dela tem que estar bem resolvido. Amém? Vocês entenderam? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar de música. A música surgiu no céu, não foi Beethoven que compôs, nem Tchaikovsky. Mas a música teve origem no céu, e por isso que ela toca muito o ser humano na terra. Para muitas pessoas, adorar é apenas sinônimo de música. Esse é um grande mal entendido. Não é. É muito mais do que isso. A música é uma verdadeira transmissora de vida ou também de morte. Na verdade, a adoração atende à música, antecede a música. Adão adorou no jardim do Éden, mas não há nenhuma menção de música antes de Gênesis 4, 21. Alguém abre em Gênesis 4, 21? Com o nascimento de Jubal. Esse tal de Jubal, esse foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Então esse Jubal aqui, ele começou a inventar instrumentos para louvar a Deus. Se a adoração fosse somente música, então os que nunca se utilizaram da música jamais adoraram a Deus. Então a adoração, ela engloba a música, a adoração engloba engloba música, engloba expressão, engloba todo o nosso ser, e também ela passa por gestos, expressões, estilo de viver também. Você, pelo seu estilo de vida, você também adora a Deus. Gênesis 4, 21, alguém pode ler? E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Amém? Então alguém já começou já a fazer música na terra. Meu Deus! Uau! Parece que eu acho que mostra. Então, a adoração é muito mais do que música, está no seu celular, né? Lá no chat. A adoração é um estilo de vida, antes de tudo, a adoração é um estilo de vida, ou seja, você não é porque você não toca nenhum instrumento, você não canta bonitinho, né? Então você não pode adorar, é muito mais do que música. Não vamos à igreja para assistir o culto, amém, irmãos?
Hoje eu vim assistir o culto. Não, você assiste qualquer outra coisa, menos o culto. Quem assiste o culto é Deus. Quem está assistindo o culto, gente, é Deus. Quem está vendo o culto pela internet não deveria estar assistindo o culto pela internet. Deveria estar celebrando a Deus também através, da internet. Quem assiste o culto então é Deus. Então nós fazemos o culto para Deus, ok? Então as músicas que nós vamos louvar é para Deus, ok? Eu posso dizer assim que 1/3 do nosso culto, 1/3 do culto nosso, a gente está ofertando algo para Deus, que na hora da adoração, na hora de louvar. Depois dali em diante a gente só está para receber, Então o único momento em que Deus está recebendo algo é no momento que nós estamos para adorar a Ele, glorificar a Ele e exaltar o seu grande nome. Nós vamos prestar ou dar culto. Vamos para adorar a Deus. Esse deve ser o nosso coração, irmãos. Amém? Diante do Senhor. Então, o culto, quem assiste é Deus, não somos nós. O culto a Deus deve ser racional, ou seja, deve ter inteligência e prestado com decência e ordem. Romanos 11, versículo 36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Romanos 12, verso 1, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo, apresentei o vosso corpo, ou seja, está presente em sacrifício vivo, ok? Nossa vida é um sacrifício vivo, amém? Amém? Você está vivo ou você está morto? Amém. E às vezes é um verdadeiro sacrifício, você está sangrando, você está triste, você está arrebentado, a vida está arrebentando com você, e você vem para o culto para erguer as suas mãos e adorar a Ele. Meu Deus do céu, você podia estar jogado numa cama, chorando, se lamentando, aí Deus olha para você e fala assim, Ele decidiu, apesar da circunstância, vir para a minha casa, me adorar, erguer as mãos para o céu e glorificar meu nome. Eu vou dar vitória para esse cara. Eu vou dar vitória para ele. Você tinha todos os motivos para ficar em casa, abraçado ali com o seu travesseiro, chorando, mas você decidiu vir para a igreja, comparecer, estar ali de corpo presente, erguer as mãos e louvar e bendizer o Senhor. É vitória na certa, irmãos, amém? 1 Coríntios 14, versículo 40, meu Deus do céu, engoliu tudo. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem, amém? Tinha uns irmãos que quando a gente saía na rua e a gente fazia o evangelismo, quando nós tocávamos ele tudo quanto é tipo de ritmo, Bossa nova, por exemplo. A gente tocava bossa nova, enchia de japoneses. Os japoneses amam bossa nova, gente. Eu detesto bossa nova, o que pareça. Eu sempre gostei muito de rock. Agora, por exemplo, tem um ritmo, gente, que é mais pesado do que o rock, que é o core. O core, já ouviu falar? Que é um heavy metal pesado, onde você não entende nada do que o cantor está dizendo. Aqueles cantores que você só escuta falando assim, parece que dá um tiro no microfone. E existem bandas cristãs para isso. Você acredita? Você acha que isso é de Deus? Você acha que isso pode? Porque os caras têm um cabelo aqui embaixo. E a guitarra toca assim até o pessoal ficar surdo. E eles rodam aquele cabelo assim, ó, gente, para todo lado. E eu pergunto para vocês, pode isso? Por que não pode, Maria Fernanda? Por que não pode? Vem aqui, vem explicar. Explica-me isso, pô. Explica-me isso, por favor. Pastor, se necessita tradução para Rápido? Não precisa. Isso, por favor, explica-me isso. Por que não pode? Vou contar uma experiência. Eu tenho um vecino que ele escuchava música metálica muito pesada e, como se fala, não se entendia o que ele falava. Mas quando escutamos essa música, o ambiente trocava. Então estava muito pesado. Aí todo mundo queria brigar com ele, com o que quisera, mas brigar. E era como você fala,
me limpava todo, fazia muitas coisas. Sim, sim. Muita coisa. Agora, esse tipo de coisa, gente, jamais é com culto. Esse tipo de coisa, esse tipo de música, esse tipo de estrutura musical, gente, é para evangelismo de rua. É para pessoas que vivem nesse mundo. Se a pessoa que está ali, gente, cantando daquela forma, daquela maneira, ele tem um coração realmente voltado para Deus, convertido para Deus, devocional, sincero, teme ao Senhor, e o Senhor pediu para ele fazer isso, entendeu? Então ele está debaixo da obediência do Senhor, fazendo aquilo para alcançar um público, gente, que jamais nenhuma outra forma de música poderia tocar a vida deles. Se o espírito dele tem o espírito de Deus, esse tipo de concerto não vai ter violência, não vai ter pancadaria, não vai ter briga, não vai ter discussão, porque geralmente quando envolve um rock pesado, dependendo do ritmo, né, tem um espírito ali de violência, tem ali vício, tem droga ali, tem sexo ali no meio da multidão acontecendo, né? Por quê? Porque depende, gente, do espírito que está por trás daquele ritmo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então não é porque uma música tem letra cristã, não é porque uma música tem um ritmo aparentemente cristão, você pode ouvir. Você tem que entender quem é o músico que está cantando aquilo. Eu vi o testemunho de uma banda de cor que se converteu ao Evangelho, e o homem ele ia raspar o cabelo, tal, tudo, usar terno e tal, e tocar canções assim bem mais normais, e ele falou assim, e eu ouvi o Espírito de Deus falar comigo, você não vai cortar o cabelo, você não vai mudar suas roupas, você vai tocar isso. Ele falou, mas não, isso aqui não é de Deus, né? Eu sou teu servo agora, eu não sirvo mais no mundo, eu não sirvo mais as trevas. E Deus falou com ele, eu quero que você permaneça dessa forma para alcançar o público da onde eu tirei você. Então eles não fazem concerto na igreja, eles não tocam na igreja, eles se apresentam nesses shows do mundo mesmo, que tem ali uma vasta multidão de pessoas, eles vão ali, se apresentam, e essas pessoas conseguem entender o que eles estão falando, incrível que pareça, né? Eles conseguem entender, e eles giram lá o cabelo, lá tudo assim, pulam lá e tal, e depois o líder da banda ele fala assim, agora todo mundo acalma, todo mundo quieto, e abre a palavra de Deus e começa a pregar Jesus crucificado. Faz o apelo, milhares de pessoas vêm para Cristo. Essas pessoas jamais iriam, gente, pisar numa igreja. Essas pessoas jamais iriam conseguir ouvir os louvores que a gente ouve numa célula. Porque a música, gente, é um verdadeiro vício. Entendeu? Eu, quando me converti para o Evangelho, eu escutava muito rock, mas rock pesado mesmo. E quando eu me converti, gente, foi debaixo de uma revelação do Espírito Santo que eu entendi que eu não podia mais ouvir aquilo. Mas eu adorava rock, gente. Eu tinha assim fitas, eu tinha material importado dos Estados Unidos, cada unidade eu pagava 12 mil, 15 mil ien. Eu tinha ali coisas na minha casa ali importadas, assim, que só tinha na América. E quando eu me converto ao Evangelho, o Espírito Santo fala para mim, isso aqui não serve mais para você. E ficou guardado na minha casa, porque eu não tinha coragem de jogar fora, porque ele tinha uma fortuna de dinheiro. E eu falei assim, eu vou dar para as pessoas. O Espírito Santo falou para mim, se não serve para você, não serve para ninguém. Eu falei, eu vou vender. O Espírito Santo falou assim, também você não vai ganhar dinheiro com isso. Então ficou na minha casa 6 meses guardado, não sabia o que fazer. Aí um dia eu participei de um culto, gente, que a presença de Deus assim foi fantástica, extraordinária. Aí o Espírito Santo, ele desceu sobre mim, pegou e falou, sabe aquele material que está na tua casa? Eu falei assim, queima. Cheguei em casa, eu morava em Suzuka nessa época, peguei tudo, joguei no incinerador e taquei fogo. Ali tinha muito mais de 300 mil ienes só de material, né? Então aí hoje eu não escuto mais rock, né? Mas todos os ritmos, gente, eles vêm de Deus ou tem alguns que é do diabo? Porque quando nós saímos na rua, a gente tocava de tudo. E tinha alguns irmãos e algumas igrejas que diziam assim, mas isso daí foi o diabo que criou.
E aí, como é que faz? Todos os ritmos, eles vêm de Deus? O que vocês acham? Sim ou não? Cada cultura tem a sua música. E Deus, ele usa a cultura de cada povo para falar com o seu povo. Quando você vê o apóstolo Paulo sendo preso em Jerusalém, e as pessoas querem matar ele, os romanos vêm e intervêm naquela situação e tiram o apóstolo Paulo do meio da multidão, e começa a falar em grego, como centurião romano, e quando eles vão levar Paulo para a cela, Paulo pede uma oportunidade, e ele fala assim: você permite que eu fale? E ele pega e diz assim: mas você sabe, né, o hebraico? Eu falei assim: eu sei. Então, aí ele começa a falar em hebraico com o povo judeu. E o povo, quando começa a escutar a sua própria língua sendo falada, aquela língua hebraica, eles falavam o aramaico na época, mas quando escutaram o hebraico, a Bíblia diz assim, que fizeram um silêncio absurdo, porque Paulo estava falando na língua da natureza daquele povo. Então, quando a música, gente, tem a ver com a nossa natureza, com a nossa cultura, imediatamente, gente, nós assimilamos aquilo, né? Quando escuta assim uma canção como essa que estava tocando latina, dá vontade já de você sair dançando, né? O espírito de alegria já vem sobre nós, principalmente porque o autor é cristão, principalmente porque a letra contém passagens e versículos da palavra de Deus, né? Então, imediatamente a gente assimila isso para a nossa vida. Agora, tem determinadas músicas, tem determinados ritmos que realmente, gente, não há como usar, nem orando, nem colocando música, nem colocando letra cristã, nem colocando versículo naquilo, não há maneira nenhuma de usar aquele ritmo. Por quê? Porque aquilo foi criado com o propósito mesmo de despertar a carne, de gerar lascívia e luxúria nas pessoas. Como, por exemplo, o funk. Funk é uma coisa assim, gente, que é uma coisa que surgiu assim, lá no contexto assim, bem de sensualidade, de prostituição e assim por diante. Não há como usar aquilo sem se sentir assim sexualmente tentado. Músicas que são compostas assim em terreiros de candomblé, de umbanda, esses lugares que tem um ritmo assim exatamente que é para o demônio vir, não tem como você usar isso também. Por exemplo, alguns ritmos afro, não dá para você pegar aquilo, colocar uma letra naquilo e jogar para as pessoas, porque aquilo foi gerado justamente dentro de um centro espírita que às vezes que foi uma entidade que deu aquilo. Então, os ritmos, eles são neutros, mas existem alguns, gente, que o cristão ele não pode nem sequer chegar perto daquilo, porque Deus, a gente sempre tem que colocar isso em mente. O Deus que nós servimos, ele é santo. Então, não é tudo que você pode colocar diante de Deus e dizer assim, está consagrado, a gente vai usar isso aqui para louvor, para a glória de Deus, nós não vamos cantar para nós vamos cantar para os pecadores. Tem um determinado limite que nós não devemos passar. E quando você passa, aí Deus não está mais conosco, aí nós entramos no território do inimigo com algo que é do inimigo, aí nós somos fatalmente acertados pelo inimigo. Aí aquela pessoa que foi arrancada do funk, ela começa a escutar aquele batidão, né? Aí aquilo joga ela para aquela vida novamente, né? Determinados tipos assim de samba também não tem como, né? Então a gente tem que observar muita coisa assim, para que a gente não venha atravessar alguns limites e a gente venha perder a graça de Deus, a unção de Deus, né? Em detrimento de tentar alcançar alguns determinados públicos. Sabedoria, graça, discernimento, modéstia, né? Como diz aqui, né, em 1 Coríntios 14, 40, faça-se tudo
decentemente e com ordem, né? Então aquilo não pode provocar gente, uma indecência nas pessoas, não pode levar as pessoas a uma indecência, né? Não pode levar a uma desordem, né? Porque, por exemplo, você sai para a rua, aí você coloca lá um batidão, você coloca lá um funk, né? Daqui a pouco você olha assim a multidão, como é que você acha que eles vão estar? Né? Já está descendo até o chão, assim, tal, aquela coisa toda assim, né? Meu Deus do céu, né? Não dá, né? Jesus ajuda, né? Então não dá. Aí não tem como, gente, aí perde totalmente o propósito. Estão entendendo? Amém? O culto a Deus. O culto é o momento em que nós apresentamos a Deus reverenciando sua grandeza. Em tal situação, a música deve ser utilizada para levar as pessoas a se aproximarem de Deus e não para criar um ambiente de festividade carnal, ok? Não é somente para essa festividade carnal, é como eu falei para os irmãos, se você está no evangelismo de rua, o objetivo é alcançar o coração do pecador, amém? Amém? Se você está no culto público, é outro louvor, é outro ritmo. O alvo é o coração de Deus. Amém? O objetivo do culto não é criar ocasião para deleite pessoal de quem lá estiver. Aqui a gente está falando do culto. Algo que é dentro da igreja, dentro da casa do Senhor. Amém? Se bem que, quando Deus quer agir, Ele vai usar até mesmo uma música sacra. É difícil, mas Ele pode. Porque já vi pessoas se convertendo em culto de oração, só tem oração. Já vi pessoas se convertendo de escutar os crentes cantando hino da harpa. Deus pode usar, né? Sim. Mas se a gente falar na linguagem, na cultura daquele povo, é mais fácil da pessoa abrir o coração e de entender a mensagem. Amém? Então, não é criar uma ocasião para o deleite pessoal. Não é para agradar a gente. Sua razão de ser é que nos apresentemos a Deus em gratidão, reverência, e dessa maneira a alegria que sentiremos virá de nossa comunhão com Deus. Aqui está falando do culto em si, na igreja. Amém? Deus, Ele habita onde? Deus habita no meio dos louvores. Então, o louvor para o crente, né, é aquele louvor aonde ele não ofende a consciência de ninguém, é aquele louvor que traz a essência de Deus, que traz a palavra de Deus, é aquele louvor que engrandece a Deus, é aquele louvor que destaca o caráter de Deus, é aquele louvor que dignifica a palavra de Deus. Esse é o louvor genuíno e verdadeiro ao qual Deus ele vem e habita no meio dele. Amém? E agora a questão da música. O que faz a música ser sagrada ou profana? O que seria? O que faz a música ser sagrada ou profana é a letra contida nela, ou seja, a sua mensagem, seu estilo, ritmo ou melodia. Ou seja, a gente tem que prestar atenção na mensagem, na letra que está ali dentro, no estilo, no ritmo e na melodia. Dependendo do contexto que nós estivermos, se você pegar uma canção como essa que nós estávamos ouvindo e jogar com um culto de Santa Ceia, é apropriado? Não, não é apropriado. Porque o culto de Santa Ceia é o culto mais sério, né? É um culto onde a gente praticamente tem que acertar a nossa comunhão com Deus e com o próximo, né? E é um culto assim voltado mais para o cristão. Muito tempo atrás, quando a igreja celebrava a Santa Ceia, né, os pastores pediam para não trazer visitante no culto de Santa Ceia, porque era um culto estritamente só para a igreja. Ali era tratado assim, assuntos seríssimos sobre o caráter cristão,
né? Hoje nós estamos no Japão, não há tempo para fazer isso, não há como fazer isso, né? Exemplo, se eu tocasse uma música sem a letra, não haveria como saber se é uma canção cristã ou não, né? Hoje a gente sabe, não sei por que colocar dessa forma. Eu escuto, eu sei que é. E às vezes você fica escutando assim, uma música sem letra, e você sabe que aquele ritmo você escutou lá quando estava no mundo. E agora um crente vai, pega aquilo, põe uma letra cristã e toca, porque ele tem saudade dos tempos dele lá no mundo, então ele tenta trazer aquilo, põe ali os versículos e canta na igreja, e a igreja bate palma e aceita aquilo, né? Então eu já vi assim alguns músicos assim, graças a Deus o nosso meio não tem isso. Aí de repente você vê assim na igreja assim, o cara está fazendo um solado do Guns N' Roses. Aí você olha assim, você fica, meu, ele está imitando o Slash. Eu conheço essa música. Aí de repente você escuta lá o grupo de louvor, eles estão tocando ali uma música mais agitada. Aí você sabe que aquele ritmo ali era de um grupo chamado AC/DC, né? Eu vi no mundo de rock assim, então quando escuto assim, eu falo, poxa, pegaram o negócio lá do mundo, botaram uma letra evangélica e estão cantando, achando que Deus vai aceitar isso agora diante dele. Não vai, isso é mistura, né? Mistura, isso é profanação, né? Não deve ser feito dessa forma, dessa maneira, né? Mas, pastor, se a gente fizer no evangelismo de rua, também não. Faz uma coisa original, né? Que tem aquele ritmo, mas seja originada em Deus, aí você vai para a batalha com aquilo, amém? Mas pegar uma coisa que já é do mundo, lá do inimigo, entendeu? E misturar com aquilo que é de Deus, e orar em cima daquilo, achando que Deus aceita qualquer coisa, né? Ele não aceita, né? Então, qual o critério de avaliação de uma música? Existem dois critérios fundamentais. O primeiro, uma letra deve ser avaliada principalmente em seu aspecto teológico, doutrinário e poético, né? Tem muita letra que tem uma conotação de poesia, né? Hoje acho que tem mais poesia do que doutrina. Hoje as nossas canções têm mais poesia do que versículos bíblicos. Tanta poesia que às vezes dá para cantar aquilo até com uma namorada, que é poético até demais, que eu vejo que foge até do sentido bíblico, né? Mas tem algumas canções que são, né, de cunho doutrinário. Você vê ali que está realmente cantando a palavra de Deus, expondo ali várias passagens da Bíblia. As canções mais antigas eram assim, né? E não havia muito essa questão do poético, mas tem essa questão também da letra não ser tão bíblica, mas ela é poética, mas ela não ofende, né, a doutrina bíblica. Muitas vezes a compreensão de um cântico depende tão somente do ponto de vista teológico. Pastores e líderes nem sempre são unânimes acerca de uma determinada letra, ritmo e assim vai. Por quê? Porque tem que observar, gente, o contexto que isso vai ser aplicado, entendeu? Todas as coisas que são lícitas, porém, nem todas o que? Convém. Então você tem que olhar qual é o objetivo que você quer fazer. Você quer atingir o coração de Deus ou você quer atingir o coração das pessoas no evangelismo, né? Então, e quem são essas pessoas do evangelismo, né, que vocês vão usar, né? Que música nós vamos usar para alcançar essas pessoas, né? Então a gente tem que entender o contexto em que essa música ela vai ser aplicada. Então, qual é o critério de avaliação de uma letra de uma música? Quando a letra de uma música realmente fere a doutrina bíblica, nem a poesia poderá consertá-la. E a Maria Fernanda, ela pegou e falou algo que realmente isso é uma verdade. Hoje,
escutar música do mundo, gente, e o ritmo, você olha assim, aquilo foi feito para mexer com as pessoas, para mexer com o emocional das pessoas, para despertar a sexualidade da pessoa, a sensualidade da pessoa. Hoje o ritmo é muito carnal e as letras fazem que a apologia, a violência, as drogas, a desobediência, gente, às autoridades. Tem letras assim, gente, que você olha assim, que elas fazem verdadeiras apologia ao crime, sabe, a se levantar contra o governo, contra o Estado. Muitas debocham da religião, da fé, da igreja, e tipo, esse tipo de música está transmitindo o quê? Valores para aqueles que estão escutando. Aí o crente então, não pode ouvir determinadas coisas, né? Eu me lembro uma vez que quando eu me converti, aí na primeira semana vieram me buscar em casa, fizeram o soguinho meu. Eu tinha carro, mas o irmão fez assim: eu vou passar na sua casa e eu vou te pegar e eu vou te levar para o culto, porque eu não ia, sinceramente eu não ia, gente. Eu me lembro até hoje, estava o meu casaco, chegou, eu peguei a minha Bíblia, saí assim para fora do meu quarto, aí eu fazia assim, gente, eu não sabia onde que eu colocava a Bíblia, uma vergonha, né? Eu ficava assim, meu Deus do céu, que ninguém me encontra no meio do caminho. Eu não ia no culto, o irmão foi sábado. Aí eu entrei no carro do irmão, assim, quando eu entrei no carro do irmão, assim, escutei um ritmo de música. Aí quando eu escutei aquele ritmo de música, aí eu perguntei para ele assim: uau, vocês crentes também escutam sertanejo? Né? Aí ele respondeu assim: não, nós não escutamos sertanejo, nós só escutamos louvores que engrandecem a Deus e levam o nosso coração até Ele. Lembra até hoje. Mas o ritmo que eu estava ouvindo, gente, era o ritmo de sertanejo, né? Era um tal de J. Neto que estava cantando, tal. Vocês nem sabem quem é o tal. Tinha ali um casal que chamava Raíssa e Rafael, né? Era tudo sertanejo. Aí na Assembleia de Deus tocava sertanejo e forró. Aí quando eles botavam aqueles coelhos assim com forró, aí o Espírito Santo caía, o pessoal já subia, já começava a rodar, derrubar a cadeira e tal, tudo. Por quê? Porque é o ritmo, está na natureza, está imprimido já, né, na cultura, né? Mas a letra ali, gente, era realmente bíblica, né? Mas tocada assim num ritmo sertanejo. Na hora que eu entrei no carro, eu me identifiquei. Aí fui escutando a letra da música, eu falei: bom, que bom, não é tão ruim que os crentes escutam. Hoje Jesus ajuda a gente. Então vamos lá. Instrumentos. Por si só, nenhum instrumento musical traz em si qualquer mal. Devemos nos ater ao uso de instrumentos que não tragam, dentro da cultura local, indicação de uso que afronte a Deus, como a idolatria, o satanismo, o paganismo e etc. Então, o instrumento, ele é neutro. Sabia que alguns anos atrás, gente, bateria na igreja, de jeito nenhum poderia ter. Quando começou a música a entrar na igreja, gente, eram instrumentos de sopro, alguns instrumentos de corda, como a harpa, por exemplo, né? E guitarra, nem pensar, baixo, nem pensar, bateria, tudo instrumento do mundo. Isso quando foi entrando para a igreja, gente, isso deu assim, uma repercussão assim, gigantesca. Então assim, os instrumentos realmente eles são neutros. Quem toca, gente, é o verdadeiro instrumento. Agora tem determinados tipos de instrumentos, gente, que realmente são consagrados, gente, a entidades malignas, que não adianta você trazer aqui, orar, passar o óleo da unção e dizer assim, está consagrado ao Senhor. Não tem como Deus aceitar isso. Tem um instrumento, gente, que eles tocam, tem alguns instrumentos que tocam assim, nos centros espíritas, o atabaque, né, o berimbau, que é diferente de um tambor que a gente pode bater na igreja, entendeu? Não adianta trazer aquilo para o culto, não adianta querer usar aquilo lá, que aquilo lá
é instrumento do demônio mesmo. Entendeu? Então não adianta orar, consagrar e tal, tudo. Então, vamos dizer assim, na maioria, o instrumento ele é neutro, mas tem alguns que, tipo, não adianta. Não adianta querer trazer aquilo para a igreja, porque o Senhor Deus ele diz assim que ele não aceita coisas malditas na sua casa. Entendeu? Então tem algumas coisas em que Deus ele tem aquilo como maldito. Por quê? Porque aquilo realmente está vinculado a um culto pagão, né? Aquilo está vinculado realmente a uma entidade maligna, né? Então não adianta pegar aquilo e agora querer usar para a glória de Deus algo que foi criado justamente para glorificar o inimigo. Amém? Apocalipse capítulo 5, versículo 1 a 22, um cântico novo. Então seria bom que nós fizéssemos tudo novo, partisse de nós, que seja gerado através do Espírito Santo de Deus em nós. Apocalipse capítulo 5, versículo 1 a 22, é mencionada a passagem que traz um hino de louvor entoado por 4 seres viventes, por 24 anciãos, chamado no contexto de um cântico novo, expressão frequente nos Salmos. Diz assim, capítulo 5 de Apocalipse: e vi na destra do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Eu vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, aqui está falando de João, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havia sido morto, ou seja, ferido, e tinha 7 pontas, 7 chifres, e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, ou seja, em gesto de adoração, né? Tendo todos eles harpas, instrumento musical, salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, olha, essa oração sobe aos céus, e é guardada ali, né? Não é perdida, não é esquecida, e fica ali, né, guardada para ser respondida no tempo certo. E cantavam o quê? Um novo cântico. Não pegaram nada da terra, não pegaram nada que era do mundo, não pegaram nada que era do Michael Jackson, né? Nada, né? Era algo novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares e de milhares, e com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e força, honra, glória e ações de graça. Ou seja, você vê aqui som no céu, você vê aqui louvor e adoração no céu, você vê aqui música no céu acontecendo. E eu vi a toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono: ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória, poder para todos sempre. Ou seja, aqui havendo céu, na terra, debaixo da terra, anjos, seres alados, pessoas sobre a terra, animais sobre a terra, debaixo da terra, as minhocas, os vermes, tudo que existe no mundo, na criação, louvando a Deus do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostravam-se e adoravam que vive para todo sempre. Aleluia! Tudo que existe foi criado para louvar e engrandecer a Deus e magnificar o seu nome. Amém?
um novo cântico. Então, se o Espírito Santo põe no teu coração você fazer algo novo, com determinado tipo de ritmo, vou compor um sertanejo agora. Fazer uma música do sertanejo para alcançar esse povo mais assim, que gosta desse ritmo, né? Vou fazer um louvor, um estilo mais assim, bossa nova, assim, tal tudo, e vamos fazer assim uma noite de evangelismo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tocar vários ritmos e vamos convidar todos os amigos do mundo para vir para a igreja. E a gente vai começar com essas canções. E depois você termina o quê? Com a adoração. Se você começar com a adoração, entendeu? Os crentes caem na unção. E esquece do amigo. Esquece que tem que evangelizar. Aí o fogo desce, escandaliza o visitante. Porque você começa a cantar adoração, aí o Espírito de Deus desce, aí os crentes caem na unção, aí os crentes começam a orar em línguas, começam a sapatear e tal, tudo. E esquece do amigo que foi trazido para quê? Para ser evangelizado. Né? Amém? Vamos dizer assim, a música é uma verdadeira armadilha para você pegar o seu amigo. Vocês ouvem esse ritmo? Sim, a gente ouve. E ó, é só o começo. Você não viu nada ainda que Jesus pode fazer na tua vida. Né? Então é isso. Né? Que tudo seja para louvor e glória do Senhor. Amém? Tanto nos Salmos quanto no Apocalipse, trata-se de hino que canta novas e gloriosas manifestações da benignidade divina. O cântico novo é consequência direta de uma nova criação e é sempre um hino de louvor pelas misericórdias de Deus, sobretudo pela graça de Jesus Cristo. Ou seja, a música ela pode ser um grande instrumento de comunicar os atributos divinos de Deus, a mensagem da cruz, falar de Jesus, falar dos ensinamentos de Jesus, falar da palavra através do canto. Amém? Então a gente vê um cântico novo. Uma das características do livro de Apocalipse é ser o livro das coisas novas. Um novo nome, uma nova Jerusalém, um novo cântico, um novo céu, uma nova terra, e a grande promessa de que Deus fará nova todas as coisas. Alguém abre em Apocalipse 2,17, depois Apocalipse 3,12, Apocalipse 21, 2, vamos ler tudo isso aqui, tá? Tem tempo, está cedo ainda. Apocalipse 5, 9, Apocalipse 14, 3, Apocalipse 21, 1 e Apocalipse 21, 5. Apocalipse, então, ele é o livro das coisas novas. Ele não é o livro do final de tudo. É o final de tudo para aquele que é pecador, para aquele que não foi salvo, para aquele que não foi redimido. Para ele não terá nada novo. Para ele será o fim. Para nós é o novo começo de tudo. Amém? O Apocalipse ele é um livro que tem muito louvor, muita adoração. Quando nós formos estudar esse livro, nós veremos isso. Um novo nome. Pode ler Apocalipse 2,17? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que la recibe. Aleluia! Você vê, o maná escondido será dado para nós. Você vê muita coisa do Antigo Testamento, né, se manifestando em Apocalipse. Apocalipse 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Aleluia! Apocalipse 5:9. Isso. Não. Vamos em ordem. Okay. 21:2. Sim. Amén. Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios,
dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. Ou seja, preparada. Apocalipse 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y en tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Amém. 14:3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Uma canção toda especial que só 144,000 poderiam cantar, designando que eles eram escolhidos para um tempo e hora e momento. Apocalipse 21:1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Apocalipse 21:5. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. O que nós aprendemos aqui? Que Deus é Deus de coisas novas. Eis que faço uma coisa nova no vosso meio. Lá em Isaías. Porventura não percebereis? Então Deus quer coisas novas. Entenda bem o que eu vou falar. Deus não gosta de coisas usadas. Quando você vê Jesus, você vai ver que ele sentou num jumento onde ninguém havia sentado. Quando você olha para Jesus, você vê ele sendo colocado em um sepulcro, na sepultura, onde ninguém tinha também usado. Deus gosta de coisas novas. Então, crie coisas novas a partir do Espírito Santo que está em você. A originalidade, gente, gerada em Deus, vindo da parte de Deus, é que tem a unção de Deus e o poder de Deus para toda a eficácia na obra do Senhor. Então a gente não tem que copiar nada do mundo, não tem que pegar nenhum ritmo lá já da música lá do fulano de tal e trazer e colocar na igreja e colocar para o pessoal do mundo escutar porque já conhece e tal tudo. Não, tudo novo, entendeu? Tudo novo, originado ali no Espírito Santo do Senhor, vindo do coração de Deus, vai ser ungido, e aqui quando for cantado a gente vai trazer salvação, vai trazer assim, sabe, transformação. Até eu e você, quando a gente vem para Jesus, o que acontece? Eis que faço nova todas as coisas. Você tem que pegar o seu velho homem e jogar fora, porque não dá para usar isso. Deus não gosta de coisa usada. O diabo usou sua vida, usou seu velho homem para trazer morte, destruição e pecado e tal. Agora você tem que fazer o quê? Nascer de novo. Se não nascer de novo, não entra no reino, não verá o reino de Deus. Então você tem que ser novinho em folha. O homem tem que nascer novamente, né? O espírito tem que ser novo. Deus gosta de coisas novas, Deus não gosta de coisa usada. Amém? Então a gente tem que seguir esse coração e esse caráter de Deus. Vamos lá. Coristas, conjuntos e solistas. Antigamente era assim, ó. Ainda é assim em algumas igrejas, né? Aqui pelo jeito você vê um coral da igreja batista afro. Quem já viu eles cantando? Quem já viu? No culto de uma igreja afro-americana, ou até mesmo da África. Aqui provavelmente, pela roupa que eles estão vestindo, né, deve ser na América. Agora quando você vai para a África, né, a roupa deles é bem diferente, bem simples. Às vezes o chão é de terra. E quando eles vão para o culto, eles no caminho catam folhas de árvore e tal, tudo. E chegam lá na igreja e ficam sacudindo aquelas folhas, e ficam dançando, e ficam pulando. As vozes que fazem é o próprio povo que está ali e tal, tudo, né?
é extraordinário, extraordinário. Estou louvando a Deus com a sua cultura, no seu ritmo, né? Só que tudo ali debaixo da graça e do Espírito Santo. Amém? Como determinar a boa música cristã? Sua melodia fala ao nosso espírito, nos eleva mais para perto de Deus, né? Ou só produz em nós um efeito físico, então somente. Seu ritmo dá margem a danças sensuais ou carnais, e aqui que eu falei que o funk não tem como, para mim não dá, gente, que é uma das coisas mais baixas em que eu já vi, assim, em termos de ritmo, não dá o crente ouvir isso, escutar isso, entendeu? E dizer assim que ele consegue ter uma vida no espírito, né? Ele está ali, sabe, exatamente na margem, correndo risco de sensualidade e carnalidade, né? Cada um tem que entender que tudo tem um limite. A letra da música fala da sã doutrina cristã de forma plena e traz em si heresias, né? Tem muita canção hoje que nós cantamos, gente, que ela é poética, no sentido de poesia, mas que muitas vezes não tem nada a ver com a palavra de Deus e às vezes até mesmo traz algumas dúvidas, né? Evitar. Qual que é a melhor coisa? Evitar. Existe a menor dúvida quanto à música? Se tem alguma dúvida, olha, gente, não faça. Porque a Bíblia diz assim, se não for pela fé, então não faz. Entendeu? Se isso não consegue envolver a tua fé, então não é para você. Não faça. Ok? Por exemplo, se alguém me chamar para ir num show gospel de cor, eu não vou. Não vou. O pastor vai pregar no final, eu não vou. Meus ouvidos, a minha cabeça, ela não suporta aquilo, não aguenta aquilo. E esse é o tipo assim de ambiente que eu frequentei uma vez e tipo, não, é para outras pessoas. Da onde você foi tirado, gente, você não deve voltar nunca. Então, se Deus tirou você, gente, de uma escola de samba, se Deus tirou você de uma roda, gente, de pagode e tal tudo, eu vou voltar lá e vou pregar para meus amigos e vou tocar com eles. Não faça isso, entendeu? É para outros fazer. Eu vi assim muitos irmãos, gente, que tinham essa ideia, eu vou lá, vou evangelizar eles. Então eu vou estar com eles. Não. Da onde Deus tirou, você não volta. Mas e eles? Outras pessoas que nunca tiveram com o pé ali, que vão ganhar eles. Mas você passa longe. Eu já vi pessoas assim que foram, gente, para o Brasil e foram atrás dos amigos para tentar trazê-los para Cristo. E o que aconteceu? Ele foi para o lado de lá. Jeremias diz assim, torne-se eles a nós e nós jamais nos tornemos a ele. Então não tem essa mentalidade, pastor, eu vou lá, eu vou estar com eles, porque eu preciso passar tempo com eles, porque quando eu convidar eles para a igreja, eles também não podem dizer não, porque eu disse sim para eles. Não faça isso. Começa tudo debaixo de oração, de intercessão, porque se for mera intenção humana, você vai se perder. Você vai se perder. Amém? Há qualquer possibilidade da música ser pedra de tropeço para alguém, né? Então, se aquela música escandaliza alguém, você não faz. É simples assim. A liberdade que Jesus te dá não é a mesma liberdade que Jesus dá para o outro, porque o outro tem uma outra consciência. E Paulo vai deixar isso muito bem claro, de coisas bem simples. Se comer carne escandaliza meu irmão, eu que tenho liberdade de comer um bom bife, não vou comer porque meu irmão está perto de mim e ele acha que isso é pecado. E ele diz assim, comer ou beber ou fazer qualquer outra coisa que cause escândalo para o meu irmão, não deve ser feito. É a lei da liberdade e do amor. O Evangelho não é um conjunto de normas, de regras. Eu posso isso, não posso aquilo, isso é proibido, isso não é proibido. O Evangelho não é um conjunto de normas e regras.
O Evangelho é uma liberdade que Deus concede a você, que talvez não dê essa liberdade para outro. Entendeu? Vocês estão me entendendo? Então não adianta você querer enfiar na cabeça do irmão uma coisa que, tipo, Deus aprova para você. Você tem estrutura para isso. O outro não tem. O outro, se ele pegar você escutando alguma música mais agitada no teu carro, ele vai ficar assim, misericórdia, o irmão escuta essa música. Meu Deus, eu jamais pensei que o irmão escutaria uma música agitada dessa. Isso não é de Deus, né? Então, né, vamos tomar muito cuidado, porque a liberdade que você tem, o outro irmão não tem, porque ele não tem a estrutura que você tem. Entendeu? Então vamos lá. Como determinar a boa música cristã? A obra redentora do Cordeiro é descrita por várias qualidades. A missão redentora de Jesus Cristo é baseada na sua disposição de entregar a própria vida pelos nossos pecados e pela sua morte. Traz os seres humanos um relacionamento correto com Deus. E acabou. Amém? Semana que vem prova. E Deus nos ajude. Deus gosta de coisas novas. Então não ensina nada que é velho do mundo. Amém?